carnaval de rua, né? O carnaval de rua, ele tem uma origem em Portugal, né? E no século XVII, mais ou menos, final do século XVII, ele é incorporado ao Brasil. O nome dessa manifestação cultural de rua é chamada de intrudo, né? Eram os intrudos, que nada mais era do que as pessoas na rua, na data que é hoje considerado carnaval, que já era considerado carnaval, né? Antes 40 dias, antes tal, todo aquele que a gente já sabe. E lá eles brincavam, tacavam água, farinha, ovos, limão nas pessoas. E isso foi vindo para o Brasil, né? Essa cultura foi vindo para o Brasil. Né? No início do século XVIII, mais ou menos, né? Foi um pouco que proibido isso, a sociedade, a monarquia não gostava muito disso e um pouco que quis banir isso aí, né? E com essa atitude, os intrusos foram ficando de lado, né? Foram ficando de lado e o que aconteceu? A própria monarquia, os próprios monarcas e as pessoas que tinham dinheiro, né? Que dominavam todo aquele cenário, eles começaram a fazer as suas festividades, né? A sua manifestação. E isso durou muito tempo durante o século XVIII, né? Até quase o final, né? Quando essas pessoas que eram proibidas de irem, proibidas entre aspas, mas eram, né? O poder em cima de outro, o poder do maior em cima do menor. Elas, digamos, não é que se revoltaram, mas elas foram em busca daquilo que elas queriam, a diversão, a festa, né? E a manifestação cultural de rua continuou de uma forma pequena, mas ela sempre esteve ali. E esse pessoal tomou a rua de novo. Então, quando a gente fala que o carnaval de rua é importante, já começa na origem dele, né? Dessa tomada da rua, na rua que é o carnaval, né? Que paralelamente existia essa cultura das pessoas mais ricas da época, que trouxeram ali um pouco mais à frente os cordões, as sociedades, né? E em paralelo já existiam os blocos. Então, esses chamados blocos de rua, na verdade não tinha esse nome na época, né? Era um bloco de pessoas, ficou um pouco mais popularizado mais pra frente, no final mesmo do século XVIII, com o bloco dos sujos, que se chamava, né? Um pouco que as pessoas saíam do trabalho e iam direto para festejar lá o carnaval. Com o início da cultura africana no Brasil, início não, quando foi firmada, né, essa característica da cultura africana no Brasil, a gente tem uma figura muito importante que trouxe o samba, fez nascer o samba na raiz aqui do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, que foi a Tia Ciata, né? A Tia Ciata, ela era uma baiana, ela nasceu na Bahia e ela veio para cá com os seus 20 e poucos anos. E ali, numa região que ficou conhecida como Praça 11, né? Ela fundou a sua morada, né? Inicialmente ela não veio morar ali, morou em outro local, no Rio de Janeiro. Depois ela foi para a Praça 11, que não tinha esse nome à época. Então, ali, a Tia Ciata era uma baiana que fez isso, essa manifestação cultural do samba começar a nascer, começar a se firmar com todo esse fundamento do candomblé, porque ela era da religião, né? Ela era da religião afro-brasileira. E com isso, dentro que a gente chama de da Tia Ciata, que não tinha esse nome na época, virou depois, né? Ela fundou basicamente o samba, mas não ela, a presença dela, onde ela estava. E ela, como uma baiana, ela fazia seus quitutes, ela vendia seus quitutes. E para promover isso, no terreno onde ela morava, se reuniam grandes personalidades que viriam ser grandes nomes do samba, né? Como Pixinguinha,
João da Baiana, entre outros, né? Não vou citar todo mundo aqui, porque senão a gente não vai conseguir listar. E isso que fez nascer o samba no Brasil, que veio de uma origem africana, do semba, né, que era uma dança africana, que foi trazido através dos cultos, por isso que tem toda a ligação do samba, ele é ligado diretamente à religião de matriz africana, por isso, porque ele tem todo o batuque, todo o gingado, ele é nisso. E esse samba foi levado para o carnaval. Então, existe uma confusão que as pessoas acham, muitas pessoas acham, que o carnaval cresceu, o samba fez crescer, fez surgir o carnaval. Não foi isso. Pelo contrário, o samba se apoderou do carnaval porque viu o poder que ele tinha, né? E nesses blocos de rua, o Bloco dos Sujos, que eu citei aqui, que ele começou a ter essa relevância, essa importância. Dali do terreiro da Tia Seata, que surgiram os primeiros embriões das escolas de samba, né? Que, com a Deixa Falar, que é considerada uma das primeiras manifestações de samba que existe, depois foi mudando. Mas o que muitas pessoas confundem é que carnaval, quando você fala hoje carnaval, né? O que é o carnaval? O carnaval é a escola de samba, né? A primeira coisa que as pessoas falam é a escola de samba que está desfilando na Marquês de Sapucaí. Mas não é isso. As escolas de samba surgiram no início dos anos de 1915, de 1920, 18, as primeiras manifestações de escolas de samba que nem tinham esse nome, tá? Eles eram cordões, né? Eram blocos, e depois que teve que foi organizado para ser uma escola de samba, que também era muito discriminada, era proibida, mas na casa da Tia Seata se tocava samba, porque como ela era Ialorixá, ela era mãe de santo, ela conseguia enganar, na melhor das intenções, claro, o poder à época dos policiais, da polícia, dos governantes, que ali não era uma casa de samba, era uma casa de macumba, e a macumba podia. Porque aqueles poderosos, eles gostavam de ir numa macumba, como todo mundo gosta, e muitos não falam. E eles, como é casa de macumba, ok, podemos seguir aqui, né? Então vejam como a cultura ela é regada a preconceito desde sempre, né? E sempre houve essa luta em cima desse preconceito. Então, a escola de samba tem a sua relevância total. Hoje é a imagem que o carnaval tem do Brasil, tem lá fora, são as escolas de samba, né? Mas elas não são o alicerce do carnaval. Tanto é que hoje as escolas de samba desfilam na Marquês de Sapucaí, que todo mundo diz, qual é a próxima escola que vai entrar nesta avenida? E aquilo nem avenida é a rua Marquês de Sapucaí. Então, o fundamento está numa rua, né? E é isso que a gente sempre busca quando vai numa escola de samba, é saber qual é o enredo, o que ela está desfilando, mas ninguém se preocupa do fundamento dela, de onde ela nasceu, né? Ela nasceu na rua, o desfile na rua. E por que avenida, né? Porque elas sempre desfilaram na rua, depois foram para a Avenida Presidente Vargas, Avenida Antônio Carlos, e quando foi para o Sambódromo, ela virou Avenida de Desfiles, mas é uma rua. Então, o fundamento está na rua, né? E essa mistura do carnaval, das escolas de samba com os blocos, fez surgir os blocos que tocam os sambas de enredo, né? Que são um dos mais populares que existem, são os blocos que tocam sambas de enredo. Então, no próprio carnaval, no carnaval de rua, né? Que o que as pessoas que não têm dinheiro podem ir, né? O que o povo pode ir, porque o carnaval da escola de samba hoje ficou uma coisa muito elitizada, muito cara, então as pessoas se enxergam naquele ambiente da rua, do carnaval, da festa, né? E como que os blocos sugaram positivamente essa questão do samba de enredo e hoje usam isso, na maioria dos blocos que desfilam no carnaval de rua, eles tocam samba de enredo. Porém,
isso, o bloco de rua é tão importante, ele é uma manifestação tão grande cultural que ele tem espaço para tudo, né? Então tem os blocos de rua que tocam samba de enredo, que tocam as marchinhas, que é um processo paralelo que surgiu no carnaval na década de 1930, 1920, né? Toca rock, tocam axé, tocam funk. Então os blocos hoje em dia mostram essa diversidade de ritmos, diversidade de estilos, e tudo é aceito. A diferença do carnaval de rua para uma festa fechada é que todo mundo pode entrar, todo mundo pode chegar, todo mundo é aceito, e é isso que move, né? Então, qual é a relevância do carnaval de rua hoje para o Brasil, vamos dizer assim? É isso, é mostrar que no carnaval de rua você não paga R$1 para entrar, para curtir, para brincar. Você tá lá ouvindo aquele som. Se você não gostar daquele som, você quer ouvir o outro. Se você não gostar do outro, você vai pro outro, e assim você vai, né? Mas isso está fundamentado nas bases do samba. O samba surgiu para trazer pra gente alegria.